Amém, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quem está falando aqui é o irmão Ivan. Nós estamos fazendo a resenha destas lições, né? Lições da Palavra de Deus. Nós utilizamos a revista da Central Gospel, né? E nesse último trimestre estaremos tratando de sentimentos que aprisionam a alma desta revista, que vem tratando de alguns tópicos interessantes, assuntos atuais. A proposta da revista da Central Gospel os temas em si, eles têm sido atuais, tem sido um desafio, né, para quem é professor, principalmente da escola dominical, porque as revistas da Central Gospel, não sei se você percebeu, você que é professor da escola dominical, na verdade todos nós somos alunos, né? Todo professor também é aluno também, nós nunca vamos deixar de ser aluno da escola dominical. Mas as revistas, de um tempo para cá, pelo menos de umas 3 revistas para cá, que eu tenho percebido, a abordagem do comentarista tem se tornado muito psicológica, vamos dizer assim, para a área psicológica e filosófica. Então, eu creio que a proposta, por exemplo, da revista passada, deixa eu pegar aqui a revista passada, né? Uma revista com tema ótimo, né? Desafios da igreja do século XXI, né? Os desafios da igreja no século XXI. Foi uma revista com um tema muito bom, uma proposta muito boa, mas eu acho que ela tropeçou em certas partes que poderia ter uma abordagem mais bíblica, uma abordagem mais teológica, né? Aí acabou a visão, o foco do comentarista, pelo menos para mim, às vezes se torna um pouco difícil, né? Se torna um pouco dificultoso para você repassar, né, para os alunos aquilo que o comentarista estava pensando, porque a nossa formação, escola dominical, né, aluno da escola dominical, povo evangélico em geral, é voltada para a Bíblia, né, estudos bíblicos. Então, escola dominical você não tem como ficar fazendo conjectura, por exemplo, não é pregação, né, é uma aula, você está sendo ali bíblico, estritamente escriturístico. Então, a abordagem, quando ela se torna muito psicológica, filosófica, ela força o professor a sair da área dele, né, da teologia, da área de estudo bíblico, da exposição, para poder procurar bagagem na parte de psicologia. Então, estava vendo muito comentário acerca de termos modernos, como a moderna psicologia ou a filosofia, como o mundo tem visto. E, infelizmente, aquela revista, né, que passou tinha temas ótimos que eram para ser ali aprofundados, mas muitos temas passaram assim a convidar a igreja a enxergar aquele tema com a ótica do mundo, né? Foi o que eu entendi nas lições. Não sei se os irmãos entenderam dessa maneira também. Acabou que ficou um pouco difícil, né, de dar as lições, né? Nós ficamos fiéis à proposta da revista, né? Assim como nessa também, nessa novo trimestre. Porém, o que acontece é que, pelo menos na minha parte, né, a dificuldade que nós estamos tendo é a abordagem voltada para a área psicológica ou filosófica, né? A abordagem teológica, né, aquele estudo bíblico aprofundado, é o que está fazendo falta, né? Então, quando essa revista, por exemplo, ela vem aqui com subtítulo, né, ela vem aqui dizendo uma abordagem teológica, aí quando eu recebi essa revista, eu já fiquei um pouco mais feliz, né? Porque vem tratando de sentimentos, né? A Bíblia é o nosso manual de fé, de prática, né? Desculpe. Quando estamos falando de sentimento, com certeza a Bíblia ela é autoridade em todos os assuntos, todos e qualquer assunto, né? Dizem que a ansiedade, já no século passado, né, em 1900 alguma coisa, 90 e poucos, a ansiedade, né, ela já era
mal do século passado, né? Provavelmente ela é também o mal desse século, ela foi acelerada por causa da tecnologia, né? Por causa do mar de informações que nos cercam, não só na parte da saúde, na parte do sedentarismo, né? Mas também nessa parte psicológica do ser humano. Então, a ansiedade como patologia, os transtornos de ansiedade, né? A gente fala de ansiedade, às vezes a pessoa acha que é uma pessoa ansiosa, né? Fica mal pode esperar para receber uma resposta. Não é esse tipo de ansiedade, é o transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, agorafobia, fobia social e por aí vai. Então, veja que a abordagem ela força para a gente sair um pouco da Bíblia para ir procurar informações em outros campos, né? Então, o que a gente estava, o que eu estou sentindo falta, porque eu já dei uma olhada nessa revista, né? já passamos inclusive da primeira lição, que ainda continua fazendo falta é uma abordagem, principalmente no caráter de exposição, né? Vou dar até umas 2 revistas para trás, essa revista aqui, até essa revista aqui, né, foi nessa revista aqui mais ou menos que começou, essa é do segundo trimestre desse ano, né, uma revista ótima, que fala sobre as alianças, né, as dispensações, muito boa a proposta da revista, os temas das lições, mas infelizmente a forma como foi abordado traz um pouco de dificuldade para o professor repassar para o aluno. Então eu vou deixar aqui uma sugestão para os subsídios, principalmente na parte do subsídio, ali a revista do professor, né, eu estou aqui com a revista do professor dessa lição, por exemplo. A revista do professor ela vem com alguns tópicos ali orientando o professor. Geralmente ela traz alguns verbos ali, né? Os objetivos, né? Por exemplo, essa daqui dos pactos de Deus, a lição de número 1, introdução à história da salvação, ela veio falando aqui os objetivos, né? Geralmente os objetivos eles trazem alguns verbos, né? Alguns verbos aí no infinitivo. Então, por exemplo, objetivo, saber, compreender e conhecer. Saber o quê? Saber que desde a eternidade Deus elaborou um plano para redimir o homem de seus delitos e pecados, né? Compreender que o Altíssimo, no transcurso da história, estabeleceu alianças com o homem a fim de mantê-lo ligado a si. E conhecer, né, de forma sumarizada, os pactos que o Eterno estabeleceu com o homem no decorrer dos séculos. Então, de toda a parte dos subsídios para o professor, eu considero que essa seja a parte mais importante da revista para o professor, né? O professor pode tomar ali uma direção acompanhando a proposta da revista ali, né? É uma proposta da lição, o que o aluno tem que conhecer, saber, entender. Cada lição parece que vem trazendo ali alguns verbos ali, algumas definições para que a aula seja produtiva conforme o objetivo, né, daquela lição. Então, a parte da revista do professor, a parte que eu considero que mais se aproveita é essa parte dos objetivos, né, porque ela te dá ali uma direção. Já os subsídios, né, as orientações pedagógicas, os subsídios, elas poderiam trazer mais sugestões para a aula ser mais dinâmica. Por quê? Porque o conteúdo totalmente psicológico, filosófico, força o professor a procurar, né, informações sobre aquele tópico tal. Essa revista nova agora, nossa, os tópicos estão mais extensos, né? Pelo menos da lição de número 1, os irmãos que já passaram dessa lição viram que ela foi até o 4º tópico e teve muitas subdivisões, né? E muitas tratando aí de assuntos que você poderia terminar a aula da escola dominical só naquele subtópico ali, né? Falar, aí tratar de forma mais a abordagem teológica, que seria o mais importante, parece que ficou faltando alguma coisa, deixa com a sensação de que parece que ficou faltando algo mais aprofundado, né? Um conhecimento
do assunto que está se tratando, algo mais bíblico, né? Como eu volto a dizer, o professor está sendo forçado a procurar muito conteúdo psicológico, filosófico, aí na história, conteúdo secular, né, do pensamento secular, como foi na revista passada, no trimestre passado, e aí acaba tirando o professor do foco, da onde do lugar de conforto, vamos dizer, da zona de conforto dele, né? Naturalmente, às vezes, isso não é bom. Por quê? Porque na escola bíblica dominical, né, desde tempos passados, né, tempos remotos, sempre foi assim, né? A abordagem bíblica, você se manter ali no foco da Bíblia, evitar ao máximo que o foco saia para ciências aí humanas, conhecimento secular, que aí você acaba até por surgir aí perguntas que não tem nada a ver com Bíblia ou questões aí que acabam complicando a aula, né? E volte e meia, se o professor não direcionar, não guiar aí a aula, não tiver aí um direcionamento, se você for um professor que gosta de interagir com o pessoal da escola dominical, né, fazer pergunta, você sabe que o papel do professor ele é refutação do pecado, defesa da verdade, né? Então ele faz a pergunta para o aluno, né, ou para os alunos, para toda a igreja, principalmente classe de jovens e adultos, né? E ele já tem o pré-conhecimento ali da resposta, né? A base bíblica ali, as referências. Então ele faz a pergunta para saber como está o pensamento dos alunos, como está o pensamento do pessoal, né? E ele vai ali biblicamente defender a verdade, né? Então é a refutação do pecado ou das heresias ou de qualquer forma de pensamento antibíblica e vai ali apresentar a base bíblica, a doutrina bíblica. Então, basicamente, a aula da escola dominical ideal, eu consideraria, seria nesses moldes, né? O molde da exposição. Aliás, está fazendo falta, né? A exposição, a questão da exposição, trazer aulas sobre exposição de assuntos essenciais. Muitas vezes, hoje na igreja, você não escuta mais falar de doutrina da justificação, doutrina do arrependimento, as doutrinas que são essenciais, né, para a nossa confissão de fé. Então, faz muita falta uma revista com exposição, seja de um capítulo, seja de um livro inteiro da Bíblia, de uma doutrina, né, de um trimestre estudando aquelas doutrinas, com abordagem bíblica, né, não abordagem psicológica, nem filosófica, nem qualquer outra área de ciências humanas que venha aí tentar adicionar algo além do que já está escrito na palavra de Deus. Ela não precisa absolutamente de adição nenhuma, ela já é completa em si, todo o seu conhecimento, tudo que nela contém, inspirado pelo Senhor, é para o nosso proveito, para o nosso crescimento espiritual, né? Crescer na graça e no conhecimento. A sabedoria humana, né, nas áreas humanas é bom, mas o aluno da escola dominical ele nunca se forma, né? Sempre vai estar estudando, ele vai estar estudando para crescer no conhecimento bíblico, né? Então, não sei se os irmãos estão entendendo isso como uma crítica, mas meio que uma chamada de atenção para que a gente volte para as abordagens teológicas como eram as revistas de antigamente, né? Por exemplo, tem uma revista aqui. Olha essa revista aqui. Essa revista aqui, da CPAD, ela é do segundo trimestre de 1990. Né? Lições bíblicas, maturidade cristã. Não tinha... a revista não tinha
título, né? Ela vinha lições bíblicas, mas aí ela tinha aqui no interior dela que é o sumário das lições. Então, tá aqui o sumário dessas lições aqui. Lição 1, doutrina da Trindade. Lição 2, a doutrina da divindade de Cristo. Lição 3, a doutrina da ressurreição. Lição 4, a doutrina do arrependimento. Lição 5, a doutrina da fé. Lição 6, a doutrina da regeneração. Lição 7, a doutrina da justificação. Lição 8, a doutrina da adoção. Lição 9, a doutrina do batismo em águas. Lição 10, a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Lição 11, a doutrina da igreja. Lição 12, a doutrina da santificação. E lição 13, a doutrina do arrebatamento da igreja. Amém? Então, uma revista de 26 anos atrás e continua atual. Amém? Uma revista estritamente bíblica, 26 anos, continua absolutamente atual. Você poderia facilmente pegar essa revista e fazer aí um trimestre de estudo com ela, né? Doutrinas básicas, aqui tem algumas doutrinas essenciais para que o povo de Deus conheça, né, a palavra do Senhor, conheça aquilo, né, o motivo pelo qual é a nossa esperança, né, como, se eu não me engano, está escrito em Tiago, né, nós temos como responder para quem nos perguntar qual o motivo da nossa esperança. Né? Então, passando dessa parte de abordagem das revistas, né, não sei se os irmãos concordam comigo, então, voltando novamente para a nossa revista do trimestre atual, os assuntos que estão sendo abordados, assuntos de alta importância, de suma importância atualmente. Por quê? Porque existem pessoas aí, sim, voltando para dentro, né, do âmbito da igreja, né, todos esses sentimentos aqui, eles permeiam, infelizmente, o povo de Deus, né, e tem permeado até mesmo hinos, né, até mesmo em canções no mundo gospel, tem se deixado influenciar por certos tipos de sentimento aí. A canção ela te leva a um certo tipo de emoção, né? Ela te coloca num ambiente ali de emoção. Então, se a canção ali, esse hino de adoração te direciona para um tipo de sentimento, se você não vigiar, ela vai produzir aquele sentimento em você. Se for algo frutífero para a obra de Deus, amém. Mas nós temos visto aí canções que, infelizmente, produzem sentimentos que são antibíblicos, né? Canções que atacam a divindade de Cristo, que são totalmente antibíblicas, né? Não tem nada a ver com o Evangelho. Então, produzem sentimentos como ira, né? Tem tratando diversos, né? Luxúria, cobiça, inveja, ciúme, né? Todo esse trimestre vai estar tratando desses sentimentos aí autodestrutivos, não sei se eu poderia dizer assim, né? Porque não é bíblico. A pessoa que nutre esses sentimentos, ela vai acabar correndo o risco de perder a sua salvação. Ela precisa se arrepender, precisa nascer de novo, ser regenerado. Então, são sentimentos aí negativos, né? Como diz a proposta da revista, que aprisionam a alma. E, como diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a salvação, a libertação, a cura, né, é em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a resenha dessa revista, como das outras anteriores, também pelo menos das duas revistas anteriores, é que o tema é muito interessante. O tema é atual, é interessante. Os tópicos das lições, né, o título da lição, muito interessante, mas a forma como estão sendo abordadas, eu creio que tem trazido algum tipo de dificuldade
pelo fato de não estar permanecendo conforme o subtítulo, uma abordagem teológica, né? Quem dera que fosse essa lição de número 1, por exemplo, uma abordagem teológica. Falou sim, falou sobre a queda do homem, falou sobre a queda, a lição de número 1, né? A queda de Lúcifer, e veio falando aqui do rei Uzias, né? Tem também a passagem do rei Nabucodonosor, Daniel 4, que poderia facilmente também ser o texto bíblico básico, né? Uzias conhecia a Deus, né? Ele ficou leproso até o fim da sua vida ali, porque ele foi lá e tentou fazer o papel de sacerdote, achando que ele podia, por causa da soberba, né? Por causa do orgulho, né? Achando que ele podia fazer qualquer coisa, né? E o próprio sacerdote chamou a atenção que a ele não cabia fazer aquilo, não era papel dele, né? Então ele ficou leproso ali até o fim dos seus dias. Esse foi o juízo de Deus sobre a vida dele, né? Já Nabucodonosor, né? Teve até uma irmã que ela deu uma conjectura, né? Que talvez Deus tivesse restituído ali, permitido que Nabucodonosor tivesse a sua mente restituída, porque, ao contrário de Uzias, ele não conhecia Deus, né? Talvez isso tivesse sido um exemplo para que ele realmente desse glória a Deus. Os porquês de Deus ter dado uma segunda chance a ele, não vou poder afirmar biblicamente, mas a história conta-nos que, no final, quando Nabucodonosor recuperou a sua consciência ali, ele realmente, né, reconheceu que Deus é o soberano e altíssimo, reina sobre todas as coisas, e a sua vontade é entregar o reino a quem ele quer, né? Nabucodonosor reconheceu isso. Um certo dia ele estava no pátio real andando, então teve aí um momento de soberba, né? Olhando tudo que estava edificado, né? Olhando para a obra que ele tinha feito, e ainda a palavra, a Bíblia diz que ainda a palavra estava na boca dele quando a voz disse que foi cortado o reino dele, que ele iria comer grama, né? Capim como os bois, ele ia ficar no orvalho, a unha ia crescer, o pelo ia ficar como um bicho lá até 7 tempos, né? Bíblico não especificou quanto tempo, né? Dá-se a entender que foram alguns dias. Depois que ele recuperou ali o intelecto, ele reconheceu que Deus era soberano sobre todas as coisas. Então a abordagem bíblica, com certeza, nessas lições desse trimestre, muitos tópicos podem ser aprofundados, né? Mas como tem mais subdivisões, então creio que os professores estão passando mais rápido pelos tópicos, né? Se você se prender muito a um tópico, no final você vai acabar tendo que correr, porque a revista, creio que os irmãos têm aí cerca de 1 hora e meia para ministrar a lição da escola dominical, e muitas vezes, naturalmente, né, na escola dominical surgem comentários, né, o professor faz perguntas, perguntas clássicas, né, perguntas de onde está escrito tal versículo, né, quais são os frutos do Espírito, as obras da carne, qual o tema central da Bíblia. Essa dinâmica de escola dominical, né, que faz o aluno participar e emitir ali a sua opinião, o que ele entende por certos termos, né, tem certas palavras que é muito comum aparecer nas revistas e às vezes o aluno não sabe absolutamente o que significa aquela palavra, né? Termos como concupiscência, né? Se os irmãos perguntarem quem sabe o que é, né? Você vê que pouca gente sabe, é um termo que é recorrente no nosso meio, né? Principalmente quando nós estamos falando de sentimentos, sentimentos negativos do ser humano. Então, termos como concupiscência, quando aparece, vitupério, né? É importante o professor perguntar, né, o que os irmãos entendem por isso. Jactância, também? Jactância, vitupério, concupiscência,
São termos importantes, cabem nessas lições. É bom o professor entender no contexto, apresentar versículos, né? Romanos 3:27, por exemplo, logo onde está a jactância, né? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, é importante nós entendermos o que está escrito, o que quer dizer esses termos, e de vez em quando perguntar para os alunos, né? Quando nos depararmos com palavrinhas difíceis, né? Nós temos o costume, pelo menos eu tenho o costume, de perguntar aos irmãos o que significa, né? Porque às vezes a gente está lendo e quando a gente pergunta, amém, terminamos de ler, o que significa isso? Né? Igual sala de aula normal, né? E todo mundo fica calado, né? Então, aí o professor, logicamente, já estudou antes, então ele tem ali a resposta e vamos para a Bíblia, né? Vamos pegar aí os versículos que tem essas palavras e vamos ali entender melhor, né? Isso ajuda o aluno a compreender melhor, né? Onde está a jactância, onde está qualquer sombra de mérito humano, onde qualquer orgulho, né? Qualquer coisa que venha convergir para o ser humano como orgulho, né? É excluído, né? Na graça. É todo excluído. Da glória é somente a Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, onde está a jactância, ela é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, é importante nós nos aprofundarmos em certas palavras que são recorrentes, mas é necessário que os irmãos entendam, né? Entendam perfeitamente para que a lição seja proveitosa. Então, basicamente, essa é a primeira, a resenha que eu estou fazendo, né? Na lição da revista como um todo, tratando desses assuntos. A proposta do canal aqui é trazer cada lição, né? Trazendo aqui um pouco mais aprofundado acerca de cada lição. Provavelmente vai acontecer de a gente discordar do comentarista, mas não é pessoal. O comentarista dessa revista é o pastor Gilmar Vieira Chaves. Não é pessoal, né? Com certeza, se ele for escolhido para ministrar um comentário nessa lição, nesse trimestre, porque é um homem de Deus, um homem gabaritado, mas certos tópicos, certos enunciados, nós absolutamente discordamos, né? Nós preferimos continuar com a perspectiva bíblica, com a perspectiva das escrituras, né? A questão, por exemplo, do orgulho positivo e negativo. Isso passa para o campo da psicologia, né? Então, o orgulho positivo, vamos aqui na lição de número 1, por exemplo, para não ficar o vídeo muito extenso, o orgulho positivo. Na lição número 1, no tópico 1, né? A lição de número 1 é a ditadura do orgulho. O tópico 1, ele vem assim, o tópico 1.1, né? O subtópico. O orgulho quando considerado positivamente. Então, vem dizendo assim, todo ser humano, em algum momento de sua vida, sente-se orgulhoso. A revista do professor diz assim, né? Está em azul, de si mesmo ou de alguém com quem tem laços de afeição e estima. Continuando, né? Aí a revista do aluno também diz isso. Por certos feitos ou por determinados objetivos alcançados. Né? Aí eu vou continuar como se estivesse na revista do aluno. Visto dentro desse ângulo positivo, ele tem a conotação de senso de dignidade, autovaloração e autorrespeito. Né? Então, onde está o problema? O problema é um conjunto de coisas. Primeiro, você considerar o orgulho como algo positivo, né? Você considerar determinados objetivos alcançados como algo positivo para você, você se sentir orgulhoso. Qual é a posição do crente? Qual é a posição do cristão? O cristão ele não se sente orgulhoso, independente do
que você tiver conseguido alcançar. O cristão ele sempre vai transferir aquele sentimento que seria de orgulho para alguém do mundo para transformar, por meio até mesmo da obra do Espírito Santo em nossas vidas, em um sentimento de gratidão a Deus. Né? A Bíblia diz que nós vivemos não mais para nós, mas vivemos para aquele que nos salvou. Então, esse sentimento de orgulho, de você se sentir orgulhoso por determinado feito, ou por Deus ter feito algo em sua vida, o cristão ele automaticamente transforma esse tipo de orgulho positivo, como está falando na revista, em sentimento de gratidão a Deus. Mesmo que seja de satisfação, ele drasticamente ele tem que ser na vida do cristão um sentimento de gratidão a Deus. Então, essa questão de orgulho positivo, a gente prefere ficar um pouco com o pé atrás e a gente fica com a questão da consideração negativa do orgulho, que é a consideração bíblica. Né? Nós devemos tomar cuidado com essa parte de orgulho positivo. Né? A pessoa, todo mundo na igreja agora começar a sentir orgulho positivo. Né? Ou seja, eu consegui, né, por certos feitos ou por determinados objetivos alcançados. Né? Eu estou orgulhoso porque eu consegui. Então, esse orgulho positivo, o eu começa já bem anterior a você considerar, dividir o orgulho entre positivo e negativo. Né? O erro já começa você querendo trazer uma abordagem de ciências humanas para uma revista da escola dominical. Então, nem sempre a gente vai concordar com o que o comentarista está dizendo. Não é um ataque pessoal, mas é o papel do professor da escola dominical, né? De defender o que nós consideramos a verdade bíblica. Né? Nós preferimos ficar com os padrões que nós sempre fomos ensinados, não removermos os limites antigos. Na revista passada, por exemplo, essa é uma resenha, mas está se tornando mais um bate-papo sobre as revistas da Central Gospel, Lições da Palavra de Deus. Na revista passada, por exemplo, o cristão e a pós-modernidade, eu lembro de uma lição que o comentarista ele disse que todos os cristãos da atualidade, todos os cristãos, eles estão iguais a Tomé. Não fez diferença nenhuma. Então, incluiu todo mundo, né? Pastores, todo mundo. O pessoal da Central Gospel, está todo mundo igual a Tomé. Então, nem sempre nós vamos concordar com essas afirmações, né? Existem, sim, servos de Deus, né? Qual o sentido exato dessa frase, eu não sei, né? Mas você falar uma coisa dessa na escola dominical, né? A saída que eu tive foi falar, meus irmãos, se a gente está assim, então, quando terminar a escola dominical, nós vamos orar para a gente pelo menos sair daqui convertido, né, em nome de Jesus. Foi a saída que a gente teve para dar continuidade ali à aula, né? Mas uma afirmação como essa, ela tá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que foi uma das últimas lições da igreja, né? Uma das últimas lições da revista. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Se eu não conseguir achar, eu acho que é Fé e Razão, né? É o tópico 3. Tópico 3 da lição 10, né? Dessa revista aqui, os desafios da igreja no século XXI. Essa é a nossa revista passada, né? Os desafios da igreja no século XXI. Tema ótimo. Era um tema para ser muito abordado. Ficou lições aí que a gente podia ter esmiuçado em mais vezes aí, muitas lições, né, boas, mas sempre vigiando a parte do comentarista aí, que tem vezes que o comentarista deixa a gente aí na prova. Então,
por exemplo, nessa revista, lição 10, né, Fé e Razão. Né? Então, Fé e Razão, né? Desafios da Igreja para o século XXI. Aí você, numa lição dessa, você pega o tópico 3, e a frase do tópico 3 está assim: Tomé, quando a fé supera a razão. Tomé, quando a fé supera a razão. Né? Então, Tomé, eu acho que não é bem um exemplo de fé e razão, né? Mas enfim, vamos lá. É nesse tópico aqui que o irmão comentarista, né, meu irmão, pastor Gisiel Gomes, tá? É o mesmo, se eu não me engano, é o mesmo Gisiel Gomes daquela revista antiga da CPAD, Gisiel N. Gomes. Se eu estiver enganado, me perdoe. Né? Aquela revista é excelente. Então, tópico 3 está falando aqui. No que diz respeito ao conflito fé, hífen, razão, né? Binômio, fé-razão, Tomé é o apóstolo que provavelmente mais se assemelha aos cristãos da pós-modernidade. Tomé é o apóstolo que provavelmente mais se assemelha aos cristãos da pós-modernidade. Então, enfim, meus queridos irmãos, essa foi misericórdia, né? Misericórdia. Hein? Eu sei que a incredulidade aí tem invadido as igrejas, tanto quanto músicas antibíblicas, né? Aparentemente ali tem melodias trabalhadas, instrumental, vocal, super trabalhados, produções, mas quando você vai ver a letra, né, você totalmente fora da Bíblia, né, totalmente antibíblico, né, e não precisa citar nem exemplo de que está cheio por aí. Mas, enfim, nossa revista, nossa proposta, nós sempre procuramos manter a proposta da lição. Nós não fugimos da proposta da lição, nós seguimos ali a nossa revista, né, a proposta da lição para levar para a igreja, né, professores, alunos da escola dominical. Então nós procuramos ao máximo entender o que o comentarista quis dizer. Talvez seja o nosso conhecimento que seja reduzido, não consiga alcançar, né, o grau do que a pessoa estava querendo dizer. Pode acontecer, mas nós sempre nos esforçamos para nos manter fiéis à proposta da revista, né, dos tópicos até a conclusão, tudo. Né? Nós só ficamos ali um pouco vigilantes na parte quando, por exemplo, enunciados como esse, né, de questões sobre Tomé e etc., que nós ficamos um pouco receosos em tópicos que acabam causando um debate, né, acabam causando ali um debate ali desnecessário, né, muitas vezes você perde um tempo ali, você começa a dar oportunidade para os irmãos falarem e você acaba ali deixando o tempo passar para tratar aquele tópico específico. Então, meus irmãos, está aí essa primeira resenha que abordou não somente essa última revista, né, que nós estamos começando agora, do último trimestre de 2016, mas aí veio falando também das revistas anteriores, o rumo que o currículo da Central Gospel tem tomado para a escola dominical. Né? Como o YouTube é um canal democrático, eu não sei se os irmãos concordam, discordam,
Então, tá aí a opinião acerca dessa revista. O assunto é interessante, os tópicos são super interessantes. Eu espero que a abordagem do comentarista, até mesmo para auxiliar o professor, também siga aí a proposta da revista, né? Tá aqui uma abordagem teológica, né? Uma abordagem teológica, né? Isso aí para o professor da escola dominical ficar feliz, né? Para glorificar de pé, né? Uma abordagem teológica, né? Para você aí se aprofundar aí, para não ficar maçante e ser aí ministrado uma aula aí cheia da graça de Deus. Meus irmãos, obrigado por você nos escutar até aqui, obrigado por você estar apoiando o nosso canal. Você pode nos ajudar compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando nas redes sociais, acompanhando nosso canal voltado para as lições da escola dominical. Eu utilizo somente esta revista da Central Gospel, porque é a revista que a gente utiliza na nossa congregação, no nosso campo. Então, eu vou tratar basicamente dessa revista aí, procurar se aprofundar mais um pouco, até mesmo para que outros professores tenham subsídios. Então, vou tentar colocar a lição uma semana antes da lição ser aplicada. Para o professor ter a semana aí para estudar e poder pensar bastante sobre o tópico e aplicar subsídios, para poder enriquecer a aula. Amém, meus irmãos? Então, eu agradeço aí a sua atenção, o tempo que a gente esteve aí tratando acerca destas lições. Não, essas críticas não são ataques nem a Central Gospel, não tenho contato nenhum com ninguém na Central Gospel. Acho super interessantes os temas, mais uma vez estou falando. Não são críticas pessoais aos pastores, é o material que está escrito nas revistas. Foi escrito, como foi escrito. Então, é uma forma da gente dar um